Obrigado. Bom dia. Eu queria pregar uma mensagem hoje, irmãos, que Deus falou muito comigo, sobre a forma poética que a palavra de Deus muitas vezes usa, usando metáforas, usando algumas formas de nos chamar e ensinando, através dessas metáforas, ensinando para cada um de nós como Ele quer se relacionar com cada um de nós. Na vigília até que houve sexta-feira, eu lembrei de uma metáfora que Deus usa, chamando a todos nós como ovelhas. Logo que eu me converti, eu queria entender por que Deus chamava a gente de ovelha e não de rinoceronte, por exemplo, né? Ou de jacaré. Ele escolheu a figura de um animal que eu conheci bem quando criei cabra, tive uma fábrica de laticínio, e eu também tinha ovelha. A cabra é um animal que ele escolhe as coisas, ele escolhe a comida, ele escolhe o ambiente, aparentemente ele é inteligente, mas ele é rebelde. E a ovelha não levanta a cabeça para comer. Ela come veneno, e a cabra nunca é envenenada, porque ela escolhe o alimento que tá feito. Deus usou essa figura, e eu comecei a entender logo depois que eu me converti, que a ovelha era o animal mais importante, mais adequado para Deus nos chamar, porque ele é dependente. Então, já de cara, quando você é chamado de ovelha, você já entende que Deus quer que eu e você se relacione com Ele na dependência dEle, porque a ovelha não sobrevive sem um pastor. Ela não sobrevive sem alguém que presta atenção nela, na alimentação, na forma dele fazer. Então, como eu disse, essa semana eu estava meditando da palavra e Deus me trouxe à tona assim, uma coisa que eu quero transmitir para vocês, que é o ouro e a prata. Essa figura do ouro e da prata, que Deus usa muito. Eu separei aqui 4 passagens na Bíblia que falam, tem muitas passagens sobre ouro e prata, mas eu queria dizer para introduzir aqui 4 passagens. Salmo 166, o Salmo 66, versículo 10, diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais esse processo de acrisolamento. O Salmo 119, 127, versículo 127 do Salmo 119 diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro e mais do que o ouro refinado. Provérbios 16, 16 diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. E finalmente Provérbios 17, 3 diz que o crisol é uma peça de cerâmica que já passou por uma temperatura acima de 1.400 graus, então ele não queima. Se você puser, é um cadinho, né? É uma bacia que você joga o ouro ali, o ouro em pedra ainda, e queima até 1.000 graus e ele derrete, fica líquido. Mas o crisol não, ele já passou por esse processo. Então, olha o versículo 17, capítulo 17, versículo 3 de Provérbios, diz assim: o crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Então, a Bíblia, como eu disse, ela escolheu o ouro e a prata, que são metais nobres, como parâmetros para comparação de excelência que eu e você que temos que ter. Eu quero gastar um tempo aqui com vocês, porque a Bíblia foi muito enfática na hora que ela fez essa comparação. E eu citei esses 4 exemplos aqui que falam de provação como um objetivo de purificação, da melhoria do nosso caráter, que compara os mandamentos de Deus com o ouro refinado, compara a aquisição de sabedoria e de prudência
como superiores ao ouro e à prata. E, finalmente, o processo de acrisolamento do ouro e da prata como uma forma de Deus mostrar para nós como está o nosso coração, o nosso mais profundo. Então, nesse contexto, Paulo nos aconselha lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, ele nos aconselha dizendo o seguinte: regozijai-vos, fica alegre na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Paulo está relacionando aqui a esperança como um estado de alegria. Toda vez que você espera no Senhor, você tem que estar alegre, sabendo que Ele vai verdadeiramente cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Ele está comparando a paciência como uma forma didática de Deus na tribulação e a oração como um instrumento de perseverança e de resiliência. Essas três coisas, irmãos, é importante você ter na sua vida de crente. A esperança relacionada com a alegria, a paciência, entendendo que é uma forma didática que Deus tem para mim e para você na tribulação, e a oração como um instrumento de resiliência, de perseverança, de querer, de insistir, porque Deus ao final vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Então, dentro dessa linguagem poética aqui que a palavra de Deus está dizendo, eu quero então estudar um pouco com você o que quer dizer esse acrisolamento. Eu lembrei quando eu estava orando essa semana sobre qualquer palavra que Deus ia me dar, e quando ele começou, eu me lembrei de uma aula de metalurgia que eu tive na escola de engenharia, em que você pode definir o que é metal nobre. Eu chamei que o ouro e a prata são metais nobres. Metal nobre é porque quando quando o metal está no estado de pureza, sem ainda a contribuição de outros metais, ele tem principalmente duas características: a alta resistência à corrosão, ou seja, ele não oxida. A ferrugem, você sabe o que é uma ferrugem, é oxidação de metal. Qualquer metal que fica enferrujado, ele está sendo oxidado. E a oxidação e a ferrugem destrói o metal, ele vira pó. Por isso que quando você faz o concreto armado, ou quando você viu uma ponte com concreto que está aparecendo ferro, faça uma denúncia logo, porque quanto mais for destruindo aquele ferro, que está lá na função de suportar a carga de tração, ele vai desfarelando, ele vai perdendo a resistência e ele acaba. Então, o metal nobre é aquele que tem alta resistência à corrosão, ou seja, ele não é atacado pela ferrugem, e ele tem estabilidade química, ou seja, ele não se abala com qualquer ação externa que vem contra ele. Essas qualidades que não mudam a estrutura das propriedades dele, mostra que Deus quer mostrar que o ouro e a prata tem que ser, temos que ser igual ao ouro e a prata para que a gente não seja afetado pelos ataques externos ambientais. Então, a definição do dicionário de acrisolamento quer dizer, é um processo metalúrgico usado para separar os metais preciosos, como o ouro e a prata, de impurezas ou de outros metais. E aqui eu complemento: o pecado e o erro de caráter são as impurezas que estão primitivamente incrustados no ouro e na prata quando eles são minerados. Quando você vai numa mineradora e tira o ouro, essa pedra que vem, ela é composta sempre de cobre, de níquel, de latão, de outros metais que são todos eles oxidáveis. Então, o acrisolamento é pegar essa pepita ou esse pedaço de pedra e derretê-lo até que o ouro fique puro, sem nenhum desses elementos que estão ali, que tem a sua função em algumas outras coisas, mas eles são fracos. Então, quando Deus quer pegar o ouro e a prata e mostrar para nós que nós temos que ser como Ele é puro, Ele tem que tirar essas coisas que em si elas não são ruins como metais, mas são ruins para a pureza do ouro. Se nós compreendemos como que isso funciona, ele está comparando então o acrisolamento do ouro e da prata com o que ele faz com a nossa vida para tornar a gente puro,
né, nessas características de alta resistência à corrosão e de estabilidade química contra o ataque que a gente recebe, nós vamos entender que muitas vezes a nossa vida de crente, a nossa vida que a gente às vezes não consegue entender o que está acontecendo, ela está passando por um processo de acrisolamento. Eclesiastes 9:2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica quanto ao que não sacrifica. Ao bom como um pecador, ao pecador, e ao que jura como ao que teme o juramento. Em outras palavras, tudo de ruim que acontece conosco tem sempre alguma origem. Eu separei 3 origens aqui, pode ser que tenha mais. Tudo que é de ruim que aconteça conosco, primeiro começa pela decadência do pecado original. Nós já nascemos com a nossa natureza pecaminosa por uma herança que nós herdamos de Adão e Eva. Segundo, é a ação do diabo. O diabo nunca vai fazer nada bom para você, e mesmo que ele faça momentaneamente, ele tem um fim. O fim dele não é proveitoso, o fim dele é ruim para você. E das nossas escolhas, como as suas consequências. Tem escolha que você faz que aparentemente não são boas nem ruins, mas que essas escolhas te levam a ter consequências, sejam boas ou sejam ruins. Eu queria aproveitar que a Raquel está aqui, eu queria contar um episódio, fundamentar essa minha pregação em cima de um episódio que aconteceu com a Raquel. Eu passei recentemente por uma operação e eu confessei já a vocês que eu nunca soube o que era dor. Eu não sabia que era dor porque eu, com 76 anos de idade, fiz a minha primeira operação. Então, dor física que eu estou dizendo. No momento que o médico me perguntou, depois de uma semana da operação, qual é a sua dor, qual é o nível da sua dor? Eu falei, bom, para mim é 10. O 10 é o máximo, eu estou no máximo. Mas eu ainda não sei avaliar o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 meses. Eu vou começar a classificar. Então, esse tipo de coisa foi diferente na vida da Raquel. A Raquel já passou por quantas operações? Várias, perdemos a conta. Mas esse caso aqui que eu quero falar para vocês, eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes dele, porque dependendo do ponto de vista que você está tendo em cima de alguma coisa que está acontecendo de ruim na sua vida, dependendo do ponto de vista que você tem, você não vai compreender a lição que Deus está fazendo com você nesse acrisolamento. Então, a Raquel, nós íamos mudar para Brasília, que era uma das mudanças, 18 mudanças que nós já fizemos, e nós íamos mudar. Então, na segunda-feira, estávamos em São Paulo, a mudança já tinha se preparado lá de Santos, que nós íamos mudar para Brasília, e eu fui para Belo Horizonte para uma reunião, e falei, eu vou voltar no fim do dia, e a gente amanhã pega o avião e vai embora para Brasília. A Raquel saiu com o pai, a mãe, a Thalita, acho que não sei, só as 3. Dos filhos só estavam a Thalita. E atravessando em frente, muitos que estão aqui já conhecem esse episódio, mas eu vou contar rapidamente. Atravessando a Paulista, em frente do Hospital Santa Catarina, às 6 da tarde, o meu ponto aqui vai me completando aqui, por favor. Exatamente. Não, e eu acho bom que você me apoia aqui, né? Minha ajudadora. Na hora que ela foi atravessar, ela percebeu lá no último quarteirão, lá onde hoje é o Shopping Paulista, que era Sears naquela época, uma moto saiu e o trânsito estava parado aqui, estava parado. Eles iriam atravessar do meio da avenida para a calçada do Hospital Santa Catarina. A moto era uma moto 750, daquelas antigas, forte, assim, grande. Ela veio numa velocidade tal que pegou o pai dela, que estava do lado dela,
e ela jogou os dois para cima. O pai estourou a perna, teve que ficar quase 2 anos com com ferros assim para fora. É um aparelho chamado Lizarov. Bateu na Raquel, a Raquel pulou, caiu de ponta cabeça, fraturou a segunda vértebra, estourou a perna esquerda, o joelho, teve 50 pontos na cabeça. E o detalhe é que foi em frente a um hospital, o Hospital Santa Catarina. E o trânsito parado, os dois carros que estavam na frente eram de 2 médicos, eu não sei nem se era daquele hospital. Eles estavam os 2 médicos, quando eles viram o acidente e viram que ela caiu de ponta cabeça e a mãe dela, que veio com a Thalita, tentar tirá-la do chão, os 2 médicos desceram do carro instantaneamente e falaram para ela, não põe a mão assim, senão ela caiu de cabeça, ela pode ter fraturado, com certeza fraturou, e se tirar ela vai ficar paralítica. Não é um acaso de 2 médicos estarem ali. E eles então, adequadamente, tiraram ela e puseram na calçada até que viesse a ajuda do hospital, que veio muito rapidamente. Quando eles entraram no hospital, ela, meio desmaiada assim, ouviu o médico chamá-la de Nem. Nem, sou eu, Eduardo. E ela então pensou assim, puxa, para me chamar de Nem é alguém que morou ou nasceu em Olímpia, e era um colega ele é mais novo que eu, era um colega dela, de infância, que era um médico que estava de plantão naquele dia, depois de ter trocado com outro médico, que ele não ia ter plantão naquele dia e naquela hora, e ele era um médico cirurgião plástico. Então, os 50 pontos que ele deu na cabeça não ficaram marca, porque ele não fez aqueles... Deus purinho. E Deus foi tão maravilhoso que ela ficou daquele jeito, e nós não mudamos naquele momento para Brasília, tivemos que esperar. Aí alguém pergunta assim, naquele momento eu perguntei para Deus, Senhor, mas o que é que o Senhor quer fazer, quer nos ensinar sobre isso? Quando a gente vê uma coisa como essa, que não tem pé nem cabeça, que não tem nenhuma razão, qual é o motivo que Deus está fazendo isso comigo? Muitas vezes passou isso na minha cabeça, passou talvez na cabeça dela, não sei, nunca conversamos muito sobre isso, mas o que resultou disso na minha vida e na vida da nossa família foi uma coisa maravilhosa, de transformação. Se nós compreendemos e entendemos, como agora eu posso compreender e entender isso, como é que funciona essas coisas difíceis, que ao final elas são transformadoras, se nós perseverarmos, nós vamos entender que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus é misericordioso, que Deus é amoroso. Isso é um processo, irmão, chamado de acrisolamento. E o ouro, quando passa pelo acrisolamento, ele fica puro, 99,99%. Fica só um pouquinho assim de impureza. E isso é o chamado ouro de 24 quilates. É aquele ouro que não é o oxida, ele está sempre amarelo, bonito. Toda vez que você pegar uma peça de ouro que ele tiver um pouco já escuro, escurecendo, ele não é puro. Ou a mesma prata, a prata tem isso. E esse processo que eu estou chamando de refinamento do ouro e da prata. O que é que acontece? Essa é uma pergunta, então, para a gente terminar essa aula de metalurgia. O que é que acontece quando o ouro e a prata são acrisolados? O que ele é transformado? E a resposta do dicionário ou do estudo é a seguinte: ele adquire, primeiro, pureza. Ele fica com a pureza altamente elevada. Segundo, alta maleabilidade. Ele fica maleável. Ele não é um sujeito duro, ele não é uma pessoa inflexível. Eu sou assim, vou morrer assim. Ele não é uma pessoa... Ele se adapta. Paulo fala assim que ele fez de sábio e fez de tolo para pregar o evangelho. Você vai se tornando cada vez mais maleável na mão de Deus quando Deus trabalha na sua vida e na minha vida. E ele, portanto, ele
ele tem resistência. Que tipo de resistência que o ouro adquire, ou a prata, quando ele é uma resistência contra a oxidação, ou contra qualquer outra coisa externa que vem, que vai trazer ferrugem para ele. Então, quando a gente vê muitas vezes aquelas pratarias que alguns ganham quando casam, né? Então, mas se a prata começar a ficar meio, você precisa passar um produto para ela ficar clarinha, assim, ela não é pura. A prata é só pura quando ela nunca vai mudar o jeito, mesmo com ácido atacando ela não vai mudar a forma dela clara de reflexão. Eu queria até fazer um parênteses aqui para terminar essa aula de metalurgia, que na prata, isso aqui foi tremendo para mim quando eu aprendi isso, agora, olhando nesse ponto de vista aqui. O crisol tem um artífice que fica ali olhando a prata ficar esquentando. Ele põe uma proteção, porque a temperatura é muito alta, né? E durante esse processo ele vai criando com a prata uma espécie de cumplicidade e companheirismo. Por quê? Porque diferentemente do ouro, que quando ele fica completamente pronto para ser tirado da pureza, você observa que ele ficou amarelo. Aquele amarelo é um amarelo inconfundível, quer dizer, um artífice consegue entender que aquele amarelo é o amarelo da pureza. Mas na prata não, a prata está sempre com aquela cor. Então ele, para poder saber quando é que termina, ele precisa criar uma espécie de cumplicidade, parceria, companheirismo, de ficar olhando para ela. Até que, como é que ele sabe que chegou ao fim? Quando ele olhar para a prata e refletir a mente, a cara dele que está ali. O artífice é o Deus, que ele olha ali, quando ele fala, agora está refletindo a minha face, eu sei que ela está no ponto. Irmãos, é por isso que a prata é utilizada em célula fotovoltaica, essas placas fotovoltaicas para produzir energia, tem fio de prata. A prata, os espelhos mais caros que tem, são feitos de prata. Então, olha que poesia que Deus fez quando Ele escolheu o ouro e a prata para ensinar para nós como é que Ele trata o relacionamento dele conosco. As tribulações e as provações, que são um processo de acrisolamento, elas servem para tornar a gente mais puro, mais resistente ao pecado, mas o pecado, a ferrugem não destrói a nós. Aumenta a nossa capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque o ouro e a prata, quando eles são puros, ele aumenta a condutividade elétrica. O que quer dizer isso? Você fica com o ouvido o canal está livre para ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo, com você. Quando está sujo, quando você está cheio de intempéries, cheio de ferrugem, você não ouve bem, você não sabe distinguir o que é que Deus está falando com você, ou se é a sua cabeça, ou se é o próprio diabo. Quantas vezes eu parei para pensar nisso? Como é que você sabe quando Deus fala comigo, e se é Ele mesmo que está falando, ou se é a minha mente, ou se é o diabo? Essa condutividade elétrica melhora demais, o seu canal fica livre. Ele nos aproxima mais de Deus, ele aumenta o nosso companheirismo e cumplicidade com o Senhor de relacionamento, e ele reflete, por fim, a imagem de Deus é refletida na nossa vida. Amém? Eu me lembrei hoje, a hora que estava sentado ali, de que a igreja de Filadélfia e a igreja da Laodiceia, que são as duas igrejas das 7 igrejas, afinal, elas representam, teologicamente hoje estudando, nós sabemos disso, a igreja de Filadélfia representa a igreja do final dos tempos, que será arrebatada. Qual que é a característica da igreja de Filadélfia? Dependência e fraqueza. O ouro, quando ele está puro, ele é resistente às coisas externas, mas como metal ele fica mais fraco que o ferro, por exemplo. Ele fica mais maleável, portanto ele quebra mais fácil. Ele é dependente. A igreja da Laodiceia, ela se basta. Essa igreja da Laodiceia é a igreja que está convivendo com essa igreja Filadélfia que está dependente de Deus. E no final dos tempos, vai haver uma igreja na tribulação. A fraca vai subir,
porque ela depende do Senhor. A igreja poderosa, e eu não estou falando de tamanho de igreja, eu estou falando, tem igrejas grandes, muito grandes, que são de Filadélfia, são dependentes do Senhor. Amém, irmãos? E eu espero que essa igreja aqui, que é uma igreja já considerada grande, para os padrões europeus, meu irmão hoje está pregando numa igreja lá em Milão, que tem 3.000 membros, italiana. O evangelho está entrando na Itália agora, mas é a maior igreja da Itália, tem 3.000 membros. Se você somar a quantidade de evangélicos na Itália hoje, provavelmente não dá o que tem aqui em Barueri. Então nós precisamos compreender que Deus está no final dos tempos trabalhando com o seu povo para que Ele venha buscar uma igreja na maior quantidade possível, que o que chegar e o que ficar aqui seja apenas para que eles possam compreender que Deus tem uma obra grandiosa. Nós estamos ainda passando no tempo da graça, irmãos. Não podemos esquecer isso. A graça é aquela que você não precisa fazer nada. Mas você também não pode ir para o extremo que muitas igrejas que representam essa igreja da Laodiceia, que eles estão relativizando a palavra, estão trazendo incredulidade, estão trazendo murmuração, estão trazendo uma porção de coisas que vão fazer com que esta igreja, esse tipo de igreja, fique aqui. Efésios 4:13 diz assim, Paulo falando dentro desse contexto, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O modelo meu e seu é conhecer a estatura do homem que é Jesus, que é o nosso modelo. Então, quando você fala isso, você começa a ver que a régua que Deus colocou na nossa vida como modelo é muito alta, é muito mais alta do que o mérito, é muito mais alta do que você cumprir uma lei, porque a Bíblia diz que lá no Velho Testamento, das inúmeras leis que tem, se você deixasse cumprir uma única lei, você estava condenado. Então, a régua nossa é muito maior, porque o modelo nosso é Jesus Cristo. E Colossenses, Paulo fala no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que diz: agora que me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, e da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação ou administração da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 2 pontos. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Paulo foi escolhido por Deus, assim como eu e você, para regulamentar o Evangelho, explicar o Evangelho para aquele que ainda não conhece, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, perfeito no aspecto de acabado, já não tem mais construção para fazer, perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afatigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Nós estamos perdendo, ao longo do tempo, a igreja foi perdendo essa perspectiva de que nós fazemos parte do nosso crescimento espiritual, faz parte tornar você perfeito, acabado, ou seja, não tem que construir mais nada, não é perfeito no aspecto de não ter nenhum defeito, não, é perfeito no aspecto que Deus está trabalhando comigo, com você, até o final. E esse final, muitas vezes, ele pode ser mais abreviado para um e pode ser mais comprido para outro. Você viveu mais, você está se tornando, Deus está trabalhando com você. Tem uns que morrem mais cedo, porque Deus já sabia que já chegou a hora, ele já se tornou perfeito naquele momento, naquela perspectiva. No caso aqui de Paulo, que ele falou, Deus escolheu a missão dele de explicar qual é o papel da igreja. Paulo sofreu por isso, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Sabe,
esse privilégio que eu e você temos como crente, irmãos, de entender que esse processo que Deus tem feito na nossa vida de acrisolamento, ele tem sempre um final bom que vai acontecer na minha e na sua vida. Romanos 8, 28 diz assim, Paulo, sabemos que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Raquel sofreu aquele acidente. E eu perguntei muitas vezes, Senhor, que propósito é esse que o Senhor tem de quase matar a minha mulher? Não foi ele que quase fez isso. Essa é a pergunta que muitas vezes eu tenho visto como pastor aqui. Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que Deus está deixando que aconteça assim? Às vezes a gente esquece que o controle de Deus sobre a minha vida e sobre o mundo depende muito da minha e da sua vontade. E se eu não quiser que Deus controle a minha vida e depois cobrar dele aquilo que eu queria que ele não fizesse? Ou é bode ou é ovelha, né? Então Tiago 1,13 diz assim, presta atenção, irmãos, muitos de nós têm feito essa pergunta quando passa por dificuldades. Por que Deus tem permitido isso na minha vida? E Tiago 1,13 diz assim, ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Toda escolha minha e sua tem consequência. Dentro desse contexto de sofrimento e de problema da nossa vida, Paulo diz assim em 1 Coríntios 10:10. Eu precisava ter lido primeiro esse Tiago 1,13 para que você entenda o que ele vai falar agora em 1 Coríntios 10:10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas como para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Pensa que está em pé, veja que não caia. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Aqui começa Deus a responder para mim e para você que Ele pega uma situação ruim, que foi ocasionada pela minha escolha errada, ou pelo diabo, e Ele pega essa situação e transforma em bem, porque Deus é bom, Ele não traz para mim e para você tentação nenhuma, não é Ele que fomenta isso, as condições do mundo, as condições do pecado é que me trazem as coisas ruins que acontecem na minha vida e na sua vida, mas Ele pega isso e transforma isso. A murmuração aqui, Paulo fala que é uma rebeldia contra Deus. E ela é uma expressão de incredulidade quando nós temos problema. Toda vez que você murmurar, você está fomentando a incredulidade. E a incredulidade contra Deus é pecado. Quando nós murmuramos, nós abrimos a porta do inimigo para ser destruído pelo exterminador, como ele falou aqui. Salmo 119, 71 diz assim, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. E eu agora quero terminar aqui lembrando o resultado desse episódio que aconteceu há quantos anos faz isso? 38 anos atrás. O dia que eu me emociono até hoje quando eu vejo isso, quando eu lembro disso. Eu estava ali sentado no hospital AC Camargo com a Raquel, com a esperança de ouvir da médica que atendeu, falar do resultado do câncer que a gente desconfiava, que a médica desconfiava, a médica dela desconfiava que ela tinha.
E então, a minha oração, irmãos, era assim: Senhor, faça com que isso seja um erro médico e que esse exame mostre claramente que não é câncer. Ao contrário do que estava passando na minha cabeça, estava passando na cabeça dela outra coisa. E na hora que nós ouvimos da médica que aquilo que ela tinha era um câncer, a Raquel depois me contou que a primeira coisa que veio à mente dela foram aqueles momentos que ela passou quando ela foi atropelada. E cada um daqueles detalhes de estar em frente a um hospital, de ser atendido por um médico que tinha trocado o seu plantão, por ser um médico amigo dela e, portanto, tratou com muito mais rapidez, levou a fazer aqueles procedimentos que precisavam ser feitos. E cada detalhe desse que Deus deu, ela foi lembrando disso, e ela falou assim: Deus não merece a minha incredulidade, porque Ele tem feito tantas vezes coisas na minha vida, que Ele vai fazer de novo. Sabe, irmãos, nessa hora nós não podemos criticar ninguém que fique ansioso por causa disso, porque nós somos fracos, nós somos humanos. Mas o que Deus quer me ensinar, quer ensinar a você que no acrisolamento que você está passando, vai transformar você mais resistente, para que outras pessoas possam ser resistentes. Deus escolheu eu e a Raquel sem nenhum mérito para ser pastor, e o pastor ele sem querer, eu não sou modelo de nada, nós não somos modelo de nada, mas as pessoas que estão recebendo a Jesus Cristo como Senhor Salvador, eles estão observando, assim como você, quando leva alguém para Jesus, ele está olhando você, ele está olhando a sua vida, ele está querendo entender o que você está passando, para que ele possa entender o que ele está passando. Muitas vezes Deus empresta um pouco daquilo que nós estamos precisando, porque Ele não nos deu nenhuma aprovação além das nossas forças, Ele não nos dá. Eu quero terminar antes da ceia orando com vocês essa palavra aqui. Eu quero orar essa palavra com vocês aqui. Você vai, enquanto eu estou falando, você vai botando isso como oração na sua vida. O capítulo 8 de Romanos, versículo 31, é uma das passagens que eu mais decorei na minha vida. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas, de tudo que eu falei? O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É difícil nós compreendermos essa trindade, irmãos. Mas o próprio Jesus, como homem, está sentado à direita do Deus Pai, que é Ele mesmo, que Ele também é Deus. E quando nós encontrarmos com Ele no arrebatamento, nós vamos vê-lo como homem. Quem os condenará? É Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quando você não sabe nem como orar, você pode ficar tranquilo, que Ele está lá intercedendo, mostrando para Satanás que você é filho dEle. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É Cristo Jesus.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a minha oração para mim e para você hoje, irmãos. Que você compreenda no seu espírito que esse acrisolamento que muitos de nós temos passado faz parte de Deus preparar você para pular para essa igreja que vai ser arrebatada, que é a igreja de Filadélfia, que se sente fraca. Porque se eu, como crente, sou ensinado a determinar as coisas como se eu tivesse querendo converter Jesus, muitos de nós crentes temos sido ensinados para a gente converter a Jesus, para fazer aquilo que eu e você queremos. E o que a palavra de Deus tem nos ensinado, e muitas vezes a igreja está perdendo essa perspectiva. Irmãos, o poderio dessa terra, visto pelo poder, ou pelo dinheiro, ou por qualquer coisa que você decreta, não é nada perto da eternidade que nós vamos passar com Ele. E a igreja que vai ficar, porque a palavra de Deus diz, você leia lá depois de novo no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 10, quando ele fala da igreja de Filadélfia que é fraca, ele explica que ela vai ser arrebatada, vai ser tirada da hora da tribulação, para que seja experimentado aqueles que habitam Katoikel na terra. Katoikel é a habitação definitiva. Quem tem o coração querendo ficar nessa terra, nesse sistema corrupto que nós temos vivido aqui, e acha bom, cuidado com essa mensagem que queira levar você a gostar de ficar aqui. Eu creio que cada vez mais que chegar próximo da idade do momento que Jesus vai levar a igreja, cada vez mais Ele vai tirar do seu coração e do meu coração a vontade de ficar aqui. Deus deu a terra para nós administrarmos, para nós vermos a natureza, tudo aquilo que tem aqui na terra é muito bom, porque foi Ele que criou. Deus é um dono do ouro e da prata, é muito bom, porque foi Ele que criou. Deus é aquele que cura, e é muito bom, porque foi Ele que fez. Ele falou lá, eu levei sobre si as nossas enfermidades. Mas cuidado com a mensagem de que você quer Katoikel, ou morar aqui. Essa palavra grega é a moração, a habitação definitiva. O grego é uma língua tão prolixa que ele fala sobre habitação de várias formas. Oikel é habitar de modo geral. Katoikel é morar definitivamente. Paroikel é morar provisoriamente. Eu morei aqui em Alphaville uma época em 2 fretes para poder reformar minha casa. Eu estava paroikel ali, eu estava provisoriamente andando aqui. Então nós, como crentes, nós estamos aqui nessa terra provisório, porque nós não somos mais daqui. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você já não é mais daqui. Você é um extraterrestre, você está lá no céu já com Ele, já está sentado no passado. Paulo fala em Efésios que nós já estamos no passado, sentados ao lado dele. Então todas essas coisas que nós temos passado aqui, irmãos, fazem parte de um acrisolamento, que um dia vai servir para alguma coisa. 30 e tantos anos depois desse atropelamento, eu fui compreender isso. Primeiro, que aumentou muito a nossa fé. Segundo, que foi exemplo, porque naquela oportunidade, pelo menos 4 pessoas nessa igreja ficaram com câncer. E Deus tem curado todos eles, porque Ele é bom. E Ele vai continuar fazendo isso, irmãos. E eu creio nisso. Então eu quero terminar orando com você, antes de tomar a ceia. Eu vou pedir para a Raquel ministrar essa ceia, que eu estou... Senhor amado, eu quero colocar a vida, pode ficar de pé, pode ajoelhar, pode glorificar o Senhor do jeito que você quiser, irmãos. Eu quero, Senhor, colocar as nossas vidas no seu altar. E eu quero que essa palavra, Pai, que o seu Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, possa mostrar para cada um de nós a sua grandeza, Pai, o seu poder,
mas há também a sua misericórdia, o seu amor sobrenatural que nos amou a ponto de tirar um pedaço do Senhor, que é o seu Filho Jesus, transformá-lo num homem como nós, saindo de toda aquela o seu poder. E ele tomou uma decisão diferente do que Adão tomou, de nunca pecar, Pai. E portanto ele ficou qualificado ao final, como homem, de pagar no meu lugar, no nosso lugar, todos os pecados que a sua ira, como disse a pastora Ana hoje disse, que a sua ira estava sobre o pecado, porque o Senhor é um Deus santo, e o Senhor não pode suportar o pecado. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, com o seu amor, o Senhor providenciou, já que nenhum homem seria capaz de cumprir a lei. Jesus Cristo, como homem, cumpriu completamente toda a lei. E cumpriu, portanto, e ficou habilitado para poder morrer e pagar no meu lugar a minha dívida impagável. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, tomou a chave da morte e do inferno de Satanás e está sentado à direita de Deus Pai, orando e intercedendo por nós. Senhor é o nosso advogado, como diz a sua palavra lá em 1 João. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo porque o Senhor tem nos ensinado que esse processo de acrisolamento é para que nós sejamos puros, resistentes ao ataque satânico e resistentes a toda intempérie exterior, e exemplo daquilo que o Senhor pode levar outras pessoas que ainda não te conhecem para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. Senhor, eu quero agora, nesta autoridade que o Senhor tem me dado em nome de Jesus, repreender todo espírito maligno de enfermidade, todo espírito de câncer que eu sei que está aqui no meio desse lugar. Eu repreendo no nome poderoso de Jesus. Eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus. Satanás, você não tem nenhum poder. Você traz a maldade, mas Deus, através das nossas vidas, Ele transforma essa maldade numa coisa boa, que venha não somente atingir a nós, mas atingir outras pessoas. Senhor, nós agradecemos, porque muitas vezes o Senhor o escolheu a cada um de nós para fazer um propósito, um plano na sua vida, na vida de cada um de nós, que nós possamos ser um exemplo, para aumentar não somente a nossa fé, mas aumentar a fé das pessoas que estão ao nosso lado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem transformado essas situações todas. Todo espírito maligno de enfermidade, portanto, você sai agora, no nome de Jesus. Não sou eu que estou falando, Satanás, é o Espírito Santo de Deus que está falando no nome poderoso de Jesus, e é pelo nome de Jesus que eu estou te dando essa ordem. A palavra de Deus diz, e eu creio, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, portanto ela não pertence a nós. Sai agora em nome de Jesus. Senhor, nesse momento que nós vamos tomar essa ceia, lembrando, Pai, lembrando que um dia o Senhor pediu para que nós fizéssemos isso como um memorial, uma memória, lembrando, trazendo à memória aquilo que realmente nos traz a esperança. É isso que diz a sua palavra lá no livro de Lamentações, do capítulo 3. O que traz a nossa memória são essas coisas maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Nada neste mundo, como nós lemos aqui no livro de Romanos 8:31 em diante, nada neste mundo, todas as coisas cooperam sinergeticamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, vocacionados segundo o seu propósito, Pai. Nós temos aprendido já essa palavra. Portanto, transforma as nossas vidas através de cada uma dessas situações que temos passado, Pai, para que nós possamos não somente aumentar a nossa fé, mas também sermos instrumentos, eu repito, para outras pessoas que ainda não te conhecem, para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos tomar ceia então. Aleluia.
Podem sentar. O Caio falou quantas vezes eu já fui operada? 13. Das quais, em função desse acidente, eu tenho um pino no joelho esquerdo, eu tenho uma prótese no quadril, eu já operei os 2 pés. Tivemos essa segunda-feira no médico e ele falou que eu tenho que operar o pé direito de novo. Tudo consequência daquele acidente. Eu não sou super crente, gente. Eu não sou super crente. Eu passo as mesmas coisas que vocês. A gente tem indagação. O que nós, como pastores, queremos falar para vocês é uma coisa muito simples. Você pode não entender, mas continua crendo. Continua, meu irmão, continua, que nós já estamos chegando no final. Persevera, persevera. Deus é bom. Eu estou cansada de ouvir pessoas falando por que Deus deixou, porque Deus me fez isso, porque Deus me pôs um câncer. Não tem isso. Não tem isso. Isso é malignidade do mundo. Não murmure, não abra sua boca naquilo que você não sabe. Só confia. Ele não te pede para entender, ele te pede para confiar. Eles vão cantar uma música, enquanto isso você vai abrindo, por favor, o seu vinho representativo, claro, o seu pão. Se você está aqui hoje é porque você faz parte do corpo de Cristo. Se alguém não recebeu o elemento, levanta a sua mão, por favor, que eles estão, aqui tem uma pessoa, já estão levando. Tiver mais alguém, por favor, levante a sua mão. Se você está aqui, pode participar dessa ceia. Raquel, mas será que eu posso? Você tem Jesus como Senhor e seu Salvador? Você tem certeza que Ele assumiu o teu lugar naquela cruz? Você não podia pagar. Nenhum de nós poderia. Ele procurou em todas as eras, não teve um único. E Ele disse, eu irei, meu braço forte, eu farei aquilo que eles não podem fazer. Então, querido, para você chegar aqui, você precisa crer no coração, confessar com a sua boca, se arrepender dos seus pecados. Esquece placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Podem cantando. Podem cantando. Eu quero essa música. Deus me pôs muito forte essa música. Ele tá preparando. Ele está fazendo com você isso, querido. É hora de, nesse momento, para e faça uma avaliação no teu coração. A Bíblia fala isso. Porque quem toma a santa ceia indevidamente traz sobre si um julgamento, juízo, enfermidades. Esse momento é o momento de você falar, Senhor, me perdoa. Eu tenho murmurado, eu tenho reclamado. Reclamar em algum momento é clamar novamente, isso não tem problema. Mas ficar murmurando, aquela reclamação, aquela ladainha, está ruim, nada melhora, está tudo péssimo. Deus é bom. Deus é bom. Essa tua leve e momentânea tribulação, se você descansar nele, ele vai trazer a solução. Você crê nisso, filho? Olha o que está falando essa letra. Se derrame na mão de Deus. Peça perdão daquilo que precisa ser pedido. Sei lá, talvez orgulho, vaidade. Talvez mentira, talvez adultério. Talvez você esteja preso em alguma pornografia, algum vício. É aqui na Santa Ceia, na mesa, na hora que você confessa. Você pode fazer isso na sua casa, não é só aqui não. Mas peça para o Espírito Santo trazer a você o que tem impedido o teu relacionamento com Deus. Estou preparando. Já pensou? Ele dizendo isso para você? Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa que ele cresça. Deixa eu só falar uma coisa para vocês sobre o que você acabou de cantar.
Eles continuam cantando. Olha só que coisa louca. Quem falou isso? É necessário que ele cresça e eu diminua. Foi João Batista. Mas Jesus ainda não tinha sido glorificado. Hoje, você está sentado com ele nas regiões celestiais. Toda sorte de rica bênção já foi determinada, decretada, está à sua disposição. Se apropria, meu irmão. Se apropria do que ele já fez. Se apropria do que ele é, de quem ele é. Esse Pai não erra. Creia, creia. Essa palavra é uma injeção de fé na tua vida. Não tenho nada de melhor do que vocês. Sofro, choro, falo com ele. Só que eu aprendi a ir direto para ele. É nele que eu deposito toda a minha confiança. Em mim mesmo não há bem algum. Está escrito isso na palavra. Ele disse: em mim nada podeis fazer. Pura verdade. Sem ele nada. Sem nada. Não conseguiríamos nada. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, os meus dias, por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Pegue isso. O sangue dele derramado naquela cruz. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que Jesus teve que morrer e derramar o seu sangue. Mas você pode, simbolicamente, relembrando o sacrifício dele, pegar desse vinho e saber que por amor a você, pela sua bondade, é que ele fez isso. Tome o cálice. Tomando o cálice, e isso é individual, salvação é individual. Você faz parte desse corpo de Cristo, que foi partido por nós. Corpo de Cristo. Pensa naquele dia que ele tinha aqueles 7 pães e 5 peixinhos. Ele partiu. Já era simbólico também. Ele é o pão da vida. Você faz parte desse corpo. Coma. Oh, aleluia, 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 aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Sem ti nós nada somos, nada podemos, Pai. A honra, a glória, o louvor, a majestade é somente do Senhor. Pai, nós te pedimos, Pai, aumenta mesmo a nossa fé. Dá-nos essa graça, Pai. Essa graça, Senhor, para saquear o inferno. Dá-nos, Senhor, esse renovo. Retira de nós todo o cansaço, Pai. Em nome de Jesus, Pai.
aquele primeiro amor, aquele desejo pelo Senhor. Oh, doce Espírito, nos faz sair por aquelas portas, levando a Tua palavra, levando o Teu amor, fazendo a diferença por onde for, Pai. Dá-nos essa graça, Pai, de ser Teus representantes, Pai. Nós somos embaixadores de Cristo Jesus, e é por isso que nós estamos aqui celebrando, rememorando o Teu sacrifício. Muito obrigada, Paizinho. Muito obrigada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esse amor que nós não conseguimos nem imaginar. Obrigada, Pai, pela Tua escolha. Obrigada, Pai, por fazermos parte da Tua família, pelo nosso nome estar escrito ali no livro da vida. E doce Espírito, vai passeando, carregando todo o peso, toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação. E que a gente entenda, Pai, que ela tendo chegado pela nossa má escolha, que ela tendo chegado pela situação maligna que o diabo ainda tem poder. Oh, Papai, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós estamos aqui para receber tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado porque o Senhor já nos colocou assentados contigo. Doce Espírito, que ninguém saia daqui sem essa certeza da comunhão, desse relacionamento íntimo contigo. É isso que nós oramos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Por Ele que eu estou gastando a minha vida.